Bom, gente, então vamos dar início à aula de hoje. Então vamos lá. Bom, a aula de hoje nós vamos falar de integrais duplas. Certo? Bom, nós vimos na aula passada, né, o processo de construção das somas de Riemann para uma variável. Só que nós fizemos na forma contextualizada, certo? Nós fizemos na forma contextualizada para volume de um sólido, né, por uma seção transversal, certo? Só que agora nós vamos pegar mais ou menos, né, a ideia, né, e converter para várias variáveis, tá ok? Bom, no cálculo 1, o que é que vocês viram? Só para vocês conseguirem relacionar, certo? O cálculo de uma variável, uma integral de uma variável com integral de várias variáveis, certo? Então, o que é que vocês viram lá? No cálculo 1, vocês tinham o quê? Vocês tinham um gráfico de uma função, certo? A função que eu vou botar ela de azul. Vocês tinham um gráfico da função. Aí vocês têm o seguinte. Você tem aqui o A, você tem aqui o B, certo? E o intervalo de A até B. Esse gráfico que está de azul, certo? Ele é o gráfico da função f. O que é que acontece? A função f, certo? Você pega um cara que está aqui, certo? Aí você tem um correspondente f de x aqui. Esse pontinho seria um par x e f de x. Tá ok? Aí o que é que vocês viram lá no cálculo 1? Certo? A ideia é bem análoga a volumes por seção transversais. O que é que você quer? Você quer calcular essa área, certo, que está delimitada por aqui, ó. Opa! Você quer calcular essa área aqui. Deixa eu... Só que você quer calcular ela aqui. Essa área que está pintada de amarelo. É esse o objetivo do cálculo 1, certo? Da ideia de integral. Só que no cálculo de várias variáveis, certo? Você tem, no lugar do domínio ser um intervalo, certo? Então vamos fazer assim. Vou botar aqui no cálculo de várias variáveis. Aqui você tem o seguinte. Você vai sair a princípio, você estava no R2, você estava no plano,
certo? O gráfico da função era uma curva. Aí agora, e o domínio era um segmento de reta, certo? Agora, quando você parte para o R3, né, você tem 3 coordenadas, certo? Qual é a diferença, certo, que vocês vão trabalhar aqui? Lá no cálculo 1, o domínio era um intervalo, certo? Fechado limitado, intervalo, né, que na verdade não deixa de ser um compacto na reta. Aqui vocês vão ter aqui o domínio da função, certo? Vou chamar ela aqui de ômega, que é essa região, isso aqui que está de, opa, isso aqui que está de amarelo, tudo isso aqui é o domínio da função. Era para ter pintado de azul, mas tá bom. Então, ou seja, o que esse domínio é o que? É onde saem os pontos da função f. Vou pegar aqui uma f, certo? Ela sai dentro desse ômega i e sua imagem vai para R, certo? Então aqui sai o que? Um par xy, certo? E aqui você obtém uma f de xy. Isso aqui já é cálculo, certo? De várias variáveis. Aí o que é que acontece? Isso aqui, certo? Ele te joga o gráfico da função, certo? E esse gráfico, ele está aqui por cima. Deixa eu mudar aqui o lápis. Isso aqui é o gráfico, certo? Isso aqui é o gráfico da... Isso aqui seria o gráfico da f. Aí a diferença do cálculo 1, o gráfico, ela é uma linha, certo? Uma curva. Aqui é uma espécie de tecido, né? É uma superfície. Tá beleza? Mas vocês entenderam a relação do cálculo de uma variável com várias variáveis? A diferença é a dimensão do espaço, né? No cálculo de uma variável, o domínio você fica na reta, né? E ele joga o gráfico na função para um plano. Aí o de várias variáveis, o domínio ele fica, certo, no plano. Esqueci até de botar aqui o nome dos eixos. Deixa eu botar aqui rapidinho. Né, que você tem um XY tradicional, aí você ganha o eixo Z. Certo? Então aqui você pega um ponto, certo? XY. Aí o que é que acontece? Esse ponto ele tem coordenadas no plano XY, porque ele é duas variáveis. Só que eu estou meio que abusando na notação, porque na verdade eu estou trabalhando com R3, mas a princípio eu vou só usar XY. Aí o que acontece? A função ela vai jogar aqui para cima, certo? O camarada. Aí aqui você, esse ponto aqui, certo? Seria o f de xy. E esse ponto aqui seria quem? X. Isso já pensando em R3. Seria xy f de... Então o que é que acontece? A função ela pega um camarada do domínio e joga lá para cima. Certo? Beleza? Aí a ideia... Aí você, no cálculo, o que vocês estão calculando? Área. Correto? E se vocês fossem, né, intuitivamente, o que é que vocês iriam calcular em várias variáveis usando, digamos, essa ideia de integral? Né? O que é que vocês calculariam? Ideia de volume, exatamente isso. Então, é essa teoria, certo, que nós vamos construir agora. Né? Então, construímos, lembra na aula passada fizemos toda aquela ideia, né, de integral, de somas de Riemann, apareceu aquela ideia.
E depois nós definimos a integral como sendo aquele limite. Aqui vai ser uma ideia totalmente análoga. A diferença é que nós vamos mexer com uma variável a mais, mas é a mesma ideia. Então aqui o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, a teoria em geral ela é feita em cima de um compacto qualquer, um compacto arbitrário. Só que primeiramente nós temos que começar com um caso específico, que é um compacto especial, vamos assim dizer. Um compacto não tão exigente. O cheiro parou, cheiro de queimado. Era o carregador mesmo. Mas enfim, aí o que acontece? Certo? Então, eu não vou ficar escrevendo o texto. O texto ele está todo certo nessas notas aqui. Então aí vocês vão ler cuidadosamente o texto, certo? Para que a ideia fique melhor fixada. Eu só vou apenas escrever tópicos aqui. Então aqui primeiramente eu vou começar, certo? Com essa parte aqui de integrais duplas sobre um retângulo. Sim, gente, antes que eu me esqueça, né, nós já temos um monitor disponível, que é o Petrus Paulo, né, ele passou agora na seleção de monitoria, ele vai auxiliar vocês aí, certo? Eu não sei se ele está online, mas aí se ele tiver, né, puder se apresentar aí o pessoal. Ah, e outra coisa, em relação às avaliações, eu até me esqueci de avisar nessas duas últimas aulas, logo avisando. Né, eu pensei em fazer duas avaliações, né, só que essa estratégia de duas avaliações dessas últimas turmas não funcionou muito bem devido à alta quantidade de, de pessoas, né, de pessoas não, a alta quantidade de conteúdo que tinha certo para a segunda unidade. Que envolvia integrais de linha, integrais de superfície e ficava ficava um conteúdo um pouco pesado. Então, né, eu vou voltar a usar a estratégia de três avaliações, certo? Aí a nota final vai ser a média aritmética das três, certo? Não postei ainda o plano de ensino porque estou esperando a coordenação do curso assinar para poder fazer a postagem no Cigarro. Certo? Beleza. Então, vamos fazer a ideia de integrais duplas sobre um retângulo. Como é que você faz lá em cálculo 1? Na verdade, como nós fizemos na aula passada, nós pegamos o intervalo, certo? Fizemos partições, né? E fizemos também refinamento, certo? Nós fizemos as duas coisas. Então aqui vai ser feita a mesma coisa. Nós vamos pegar o domínio retangular, certo? E fazer partições. Então, primeiramente, vamos começar pelo domínio. Vamos fazer o seguinte: primeiro, pegue F, certo? O retângulo vai ser o seguinte: de AB. Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Primeiro vai ser ômega igual AB cartesiano com CD. Rapaz, peraí, gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu desligar esse carregador na tomada. Acho que é você. Acho que eu desliguei o certo. Deixa eu ver aqui. Desliguei. Esse frigobar não é não, porque se fosse, teria queimado isso desde março, quando eu trouxe ele para cá. Bom, ômega é esse cara aqui, certo?
Aí, deixa eu desenhar aqui o ômega. Você tem aqui o plano cartesiano. Esse aqui é o piso, vamos assim dizer. Onde é que fica o domínio? X, Y. Aí você tem o intervalo AB, certo? E você tem o intervalo CD aqui no eixo dos Y, certo? Deixa eu fazer aqui. Peraí, ficou uma ponta um pouco grossa. Certo? Beleza? Aí você vem aqui. Aí você ganha aqui, certo? Um retângulo. Você ganha aqui um retângulo ômega. Que é esse retângulozinho aqui. Tudo isso aqui é ômega. Certo? Beleza? Então, como é que a gente fazia na reta? Na reta, nós fazíamos partições, certo? Dos intervalos. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, quando eu faço, né? Aí, só que primeiramente, eu tenho que dar uma ideia do que é uma partição, certo? Em várias variáveis. Bom, só que o foco aqui é integral dupla, né? Quando chegar na tripla, aí vai ficar um negócio mais escroto, certo? Então vamos primeiro ver o que é uma partição. Vocês lembram da definição de partição lá do cálculo 1? Que eu, inclusive eu dei na aula passada? Então aqui é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui você tem o x1, certo? Aí vem tan, xn menos 1, certo? E aqui seria o xn. Aqui seria o x0. Esse x aí, vou chamar aqui de P1, certo? Aqui x0, x1, xn. É uma partição na reta como nós vimos na aula passada, certo? É uma partição do intervalo AB. Aí nós também podemos pegar uma partição P2, certo? O que é que nós vamos fazer? Esse C aqui, aí você teria aqui o Y1, Y2, YM menos 1, porque não necessariamente é obrigatório ter a mesma quantidade de partições do M, isso aí não é obrigado. Mas para diferenciar eu vou dizer M menos 1, o D seria o XM de Maria, certo? Então aqui você teria, e aqui seria o Y0. Aí o que é que você teria? Y0, Y1, YM de Maria, certo? De boa? Tranquilo? Aí o que acontece? Tá aqui uma partição, certo? Do intervalo CD. Gente, se der algum travamento, alguma coisa, vocês me avisam aqui. Eu tô focado aqui. Eu não estou olhando o WhatsApp. Né? E vocês, qualquer coisa, vocês me avisam. Beleza? Então, bora lá. Então, você tem partições tanto do intervalo... Oi? Deixa eu só piscar.
Deixa eu conectar. Desconecto. Conectei de novo. Voltou ao normal? Foi? O resto do pessoal que está no Discord. Tá tranquilo, né? Vinícius? Beleza. Vinícius, dá uma reiniciada aí. Bom, aí... Beleza. Vocês entenderam? Né? A mesma ideia que nós usamos na aula passada, só que aí um para o eixo X e outro para o eixo Y. Aí o que é que acontece? Uma partição no espaço R2, deixa eu mudar aqui de cor, seria o P1 cartesiano com P2, né? Seria uma partição, certo? Do retângulo ômega. Na verdade, quem é esse P1 cartesiano com P2? Ele seria os pares xi, yj, certo? Pertencentes a ômega, tal que xi pertence a P1, certo? E YJ pertence a P2. Vixe, Maria, mas ficou lá no cantinho. Deixa eu botar um pouco mais. Deixa eu botar um pouco mais para cá. Aí o I, certo? O I varia de 1 a N de navio, porque a quantidade aqui do... seria a quantidade do P1, né? E J variando de 1 a M de Maria, que é justamente a variação da quantidade do P2. Alguma dúvida ou tá de boa? De boa? Buenas? Então, tacar a porrada aqui nesse negócio. Beleza, aí você tem a definição, certo? Da partição da região retangular, certo? Bom, aí o que acontece? Da mesma forma que nós definimos aqueles intervalos lá, então nós temos o quê? Na reta, você tinha os intervalos. Nesse caso eu vou chamar de I, que seria quem? Seria xi menos 1, certo? Xi. E aqui você teria o JJ, né? Seria YJ menos 1, certo? E YJ. De boa? Aí o que é que acontece? Isso aqui nos dá o quê? A região R de IJ, que seria o quê? I cartesiano IJ, certo? Na prática, o que seria essa região? Deixa eu desenhar ela aqui. Na prática seria o seguinte. Deixa eu desenhar aqui um sistema cartesiano bem grandão, que fica mais fácil de enxergar. Aqui você tem um X. Aqui você tem um Y. Aqui você tem um intervalo A, B, C, D. Aí no meio das partições, o que é que vai acontecer? Você tem aqui um xi menos 1, certo? E você tem aqui um xi. Aqui no meio você vai ter um yj menos 1, certo?
e aqui você vai ter um YJ. Aí aqui no meio da bagaça, você vai ter um retângulozinho aqui. Certo? Esse retângulozinho aqui é o R de I, J, porque esse intervalo aqui, que vai estar aqui de azul, ó, esse intervalo aqui, ele é o Izinho, certo? E esse outro intervalo aqui, ele vai ser o J, Jotinha, certo? Aí com isso você gera, certo? A região aqui, R de I, R de J. Beleza? Só que aqui vai ter outros retângulos, né? Que vai ter, na verdade, aqui, se você pegar o quadrado como um todo, você vai ter aqui um, né, que seria o domínio como um todo, né? E dentro desse domínio você vai ter vários quadradinhos, certo? Beleza? Então R de J é esse retângulo aí. Calcular desse retângulo é simples, né? Seria a medida da base vezes a medida da altura. Só que daqui a pouco a gente chega lá. Então, isso, né, no domínio retangular. Tá ok? Até agora tá de boa? Lembram da ideia de refinamento, certo? Vocês lembram da ideia de refinamento? Então, o refinamento, né, o que é que acontece? Como é que você refina, certo, essa partição aqui? Deixa eu dar uma destacada nesse cara. Então, como é que você refina esse cara aqui? Lembra do refinamento de uma variável, quando eu dei na aula passada? É a mesma coisa. É só você escolher um dos intervalos, certo? Aliás, uma das partições, P1 ou P2. Basta pegar qualquer uma delas, certo? E acrescentar um ponto a mais. Aí, se você acrescentar esse um ponto a mais, seguindo aquelas condições de uma variável, aí você refina, já está refinando. Se você faz nos dois, aí você vai aumentando a quantidade de retângulos, certo? Beleza? Então, isso, gente, está acontecendo justamente no domínio da função. Isso aqui tudo é o domínio. Essa parte daqui de baixo. Ó. Só que aqui, você tem que imaginar, aqui nessa região aqui, você tem que imaginar um retângulo, certo? Então eu vou redesenhar aqui para ficar a ideia bem fixada. Porque os meus alunos ferem cálculo 3. Se meus alunos não ficarem ferem cálculo 3 é porque o professor é ruim. Então vamos dar desenhar aqui no R3. X, Y e Z. Aí redesenhando o retângulo aqui no R3, aliás, aqui você tem... Ixi Maria. Aqui seria AB, certo? C, D. Agora vocês estão vendo o retângulo de um outro ângulo. Vocês estão vendo agora no espaço R3. É o mesmo retângulo. Só que agora... Eu tinha pintado ele de roxinho, não de azul. Então isso aqui seria o nosso ômega. Só que aqui ele já está no R3. Aqui. 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 Beleza?
De boa na lagoa? Beleza de Creuza? Aí aqui em cima você tem, deixa eu subir aqui os pontinhos. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Aqui você tem, né, a superfície. Deixa eu desenhar ela aqui de roxinho. Vem aqui, tchan. Tchan, tchan, tchan. Vou colorir, eu gosto de deixar um desenho bonitinho. Quem gosta de colorir é a mulherada aí. Tchan. Que é a superfície. Tchan. 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 Tchan, 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 tchan. Certo? Vou ter uma corzinha clara para não ficar uma imagem não muito poluída. Então aqui, né, tá o gráfico da F. Beleza? Então o nosso objetivo é o quê? É calcular o volume, certo? O objetivo é você calcular esse volume por esse domínio até a superfície aqui em cima, né? Delimitado por essas caixas aqui, certo? Então a ideia é calcular justamente esse volume. Aí o que acontece? Lembra da partição? Aí aqui acontece o seguinte. Aqui, deixa eu pegar ele aqui. Aqui, deixa eu usar uma cor. Eu não queria usar o roxinho não, mas gente, eu vou usar o verde. Não sei se vai dar para vocês enxergar o verde. Deixa eu botar um verde mais escuro aqui. Pronto, acho que esse verde aqui dá para enxergar. Então o que é que acontece? Aqui, certo? Só que tem vários retângulozinhos aqui. Eu vou desenhar eles aqui. Tchan, 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 tchan. Certo? Vai ter vários retângulozinhos aí. Beleza? Aí aqui vai ter o que? Vai ter o xi menos 1 e o xi. Aí aqui você vem tchan, tchan. Aí você vai ter o yj menos 1 e o yj, certo? Aí o que é que vai acontecer? Eles vão gerar, certo? Esse retângulozinho aqui, certo? Eles geram esse retângulo. Só que a ideia, você quer calcular o volume. Então é o quê? A área da base vezes a altura. Só que nós, para calcularmos a área da base, nós precisamos das medidas dos lados da base, que nesse caso é um retângulo. Então nós vimos, né, na aula passada, nós estamos mexendo com intervalos. Então, desse caso, aqui se... Opa! Nesse caso aqui seria o ΔXi, que seria o quê? O ΔXi é quem? Deixa eu escrever aqui em cima, só para vocês relembrarem. ΔXi menos ΔXi menos 1. Certo? Que é essa distância aqui. Certo? A mesma coisa para o y, aqui, ó. Essa mesma distância aqui. Só que aqui você chama de quê? Aqui você chama de delta y. Opa! Delta YJ. Certo? Então você tem o delta YJ, que seria YJ menos YJ menos 1. Certo? Beleza? De boa? De boa na lagoa, beleza de Creuza? Estou conseguindo acompanhar? Então aqui é o seguinte. Então, da mesma forma, como é que você calcula um volume? A área da base vezes a altura. Só que está faltando, certo? A altura. Então o que é que você faz? Pega um ponto aqui no meio da conversa. Digamos aqui seja sei lá, deixa eu ver aqui uma anotação para esse ponto.
Vou chamar de x i j barra. Esse pontinho aqui, certo? Dentro desse domínio aqui. Aqui também. Vixe, mas a imagem ficou muito carregada. Seria o y i j barra. Certo? Essa coordenada desse ponto aqui seria x i j barra y i j barra. Esse ponto aí. Beleza? Aí o que é que acontece? Você pegou esse ponto e aplica ele na função. Você aplicando ele na função, o que é que vai acontecer? Ele aplicou na função, ele vem aqui para riba e vai dar um ponto aqui. Esse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui seria f de x i j barra y de i j barra. A imagem está meio poluída, mas acho que dá para... Tá dando para entender a ideia? Tá meio poluída, mas... Aí o que acontece? Esse ponto aqui... Vixe, mano, deixa eu puxar com a gambiarra. Vala-me Cristo. Esse ponto aqui... Agora lascou. Seria quem? x, i, j... Isso no R3. Barra... y, i, j... Barra... f de x, i, j... Barra... y, de j... Barra... Eita, que imagem poluída da gota. O pessoal da pedagogia pira. Mas vocês conseguiram entender a ideia? Vocês estão muito calados. Eu estou achando que vocês estão desviando a rota. Beleza. A internet é que ela está oscilando muito na universidade. É por isso que deve dar alguma interferência. Beleza. Aí o que é que acontece? Essa coordenada, deixa eu destacar ela aqui. Essa coordenada aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Esse camarada daqui para a origem é justamente uma altura, certo? Essa mesma altura aqui é a mesma que está aqui, ó. Certo? Então o que é que acontece? Você tem a área de base, que é essa região que está de verde, e você tem a altura. Quando você pega a área desse retângulo e multiplica por essa altura, o que é que você tem? Você tem justamente o volume de um paralelepípedo regular, que é como se fosse um tijolinho, certo? Então, o volume, certo? Vou chamar aqui de VK. Que é a área da base? A área da base é o quê? É delta xi, delta yj, isso aqui é a área da base, né? Vezes f de x i j barra y de i j barra, que é a altura. Na verdade, isso aqui não é nem VK. Deixa eu ajeitar aqui. Isso aqui é V de IJ. Que depende dos índices que você escolher. Pronto. Que é justamente o volume, né? Seria o volume desse paralelepípedo regular. De boa? De boa na lagoa? Beleza de Creuza? Tô olhando que vocês estão jogando mesmo, eu tô assistindo aula, viu? Principalmente o Marcão. O Marcão gosta de dar uma desviada. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp rapidinho como é que vocês estão. É porque aqui para mim a tela aparece virada. Ixi Maria, vocês estão numa... Vixe Maria. Ah, não falei isso tudo não, vocês se lascaram. Ave Maria. Então bora lá. Então você tem um volume de um paralelepípedo regular. Se você soma todos esses volumes, você vai ter, digamos, um volume aproximado da região, certo? Proposta no início da aula, que é justamente calcular isso aí. Certo? Beleza? Então, o volume, certo?
volume da região, né? Que eu vou chamar de V, ele vai ser aproximadamente. Aí o que é que acontece? Você tem dois índices variando aí. Só que antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar delta A e J como sendo isso aqui. Ó. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Vai ficar um negócio mais organizado. Organizado entre aspas, porque eu vou fazer meio que uma... Isso aqui, certo? Eu vou chamar de delta A e J. Delta A e J, ele vai ser o produto delta xi vezes delta YJ, que é justamente a área do retângulo, certo? Então, o que é que acontece? O volume, certo, dessa região aqui delimitada, dessa delimitação entre o ômega, certo? Entre o ômega, essa lateral, né, porque esse plano aqui passando fechando esse quadradinho, ela vai ser aproximadamente, aí é que é o seguinte, como é dois índices, então você tem um somatório duplo. Você tem um somatório de I variando de 1. Então o volume aqui da região proposta, né, vai ser o quê? O I variando de 1. O I é o quê? O índice do X, né? Então vamos olhar aqui, o I está variando, tá aqui, ó. O I ele está variando de 1 a N de navio. Aí vocês vêm para cá, N variando de 1, o I variando de 1 a N de navio. Aí você vem agora para o somatório do J. Você vê que ficou dois somatórios. Aí o J variando de 1 a M de Maria. Então a área aproximada é o que? A soma daqueles, digamos, paralelepípedo regular. Então, na verdade é o que? São as somas dos V e J. Certo? Que são esses caras aqui, ó. São esses caras aqui. Só que aqui, isso aqui, certo? O que é que isso aqui é na verdade? Isso aqui é somatório duplo, I variando de 1 a N, J variando de 1 a M. Aí aqui vai ficar F de X e J barra, Y de IJ barra, delta A e J. Isso aqui, meus ilustres alunos, eita, bota. Isso aqui, que eu vou pintar aqui de amarelinho, é o que nós chamamos, certo? De soma de Riemann. Só que aí você tem várias variáveis. Né? Na aula passada você viu uma variável. Inclusive, quando a gente for para integral tripla, né? Então você já está tendo uma ideia intuitiva de um somatório triplo. Né? Vai ser praticamente é a mesma coisa, na verdade, só que você vai aumentar uma variável. Certo? Então o volume é aproximadamente esse somatório aí. Certo? Olha que coisa linda! Então isso aqui a gente chama de soma de Riemann. Então o que é que a gente faz? Mas só que a gente não quer um valor aproximado, nós queremos o valor exato. Certo? Lembra o que a gente fez lá na aula passada para encontrar o volume exato por seções transversais? Nós tacamos o limite. Certo? Nós pegamos o n e tacamos o limite e foi para infinito, certo? Então aqui já começam são duas, digamos, duas formas de poder refinar, ou seja, o m e o n, você pode tanto refinar a partição dos x quanto as dos y, então você vai ter o seguinte. Então o volume, certo? Ele seria o quê? Então, o volume seria o limite, certo? N indo para mais infinito. Aí você teria um segundo limite.
m indo também para mais infinito. Aí você tem um somatório duplo, certo? De i variando de 1 a n, o j variando de 1 a m. Aí você tem f de x e j barra, y de ij barra, delta a i j. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, vou botar aqui uma marcação aqui. Então, isso aqui seria... Isso aqui seria o volume Vou deixar aqui o volume proposto, que na verdade é o que? É o volume dessa... É o volume desse... dessa delimitação entre essa... dessa lateral, certo? E desse ômega por baixo e a superfície por cima, certo? Beleza? De boa? Então bora lá. Só que isso aqui, certo? É limite. Na verdade são dois limites. Só que eu vou fazer o seguinte, por simplicidade, quando eu escrever isso aqui, o que é que esse símbolo significa? Esses dois limites aqui, viu? Para não ficar... Para não ficar repetindo limite, limite, certo? Então vou usar essa notação aqui. Então aqui vai ficar o quê? Então aqui vai ficar o volume, vai ser o quê? O limite quando n, mn indo para mais infinito, o somatório duplo, certo? De I variando de 1 a n, o j variando de 1 a m, f de x e j, y de ij, delta a e j. Bom, como eu estou falando de limite, então, das duas uma, ou esse limite vai para um número real, ou ele não existe. Das duas uma. O que ele não existir é ir para mais infinito, menos infinito, certo? E não satisfazer a definição de limite. Beleza? De boa na lagoa. Então, eu vou escrever aqui, caso o limite, nesse caso é os limites, esses limites aqui, ó, existam. O que é que significa esses limites existirem? Significa dizer, certo, meus ilustres alunos, que o limite deles é um número real. Né? Caso esses limites existam, dizemos que a aplicação Ixi, Maria. Gente, eu esqueci de dizer. Qual é a diferença? Na verdade, na prática, isso para mim não me interessa muito, certo? Mas tem alguns professores assim que são meio chatos, né? Mas a diferença de aplicação para função. Uma função na verdade, é uma relação entre reta e reta, na verdade, certo? Ou de reta a não sei, enfim. Não, de reta em reta. A aplicação
é de espaços RM a RN, né? Seria essa a diferença, né? Tem diferença. Bom, segundo, né, alguns professores aí, eu não faço muita questão por esse detalhe, né? Não é uma coisa. Dizemos que a aplicação F isso aqui é importante, integrável. Deixa eu dar uma destacada aqui, ó. Não, tá aqui, beleza. Dizemos que a aplicação é integrável. Certo? Tá aqui, ó. Pá. Caso esses limites aqui existam, ou seja, se você calcula esse limite aqui, ou seja, se isso aqui der um número, então significa dizer que essa função f, essa aplicação f, ela é integrável, certo? O que é que o Marcão está escrevendo aqui? Não, ela tem diferença. Eu vim descobrir essa diferença quando eu fiz o meu curso de. Aliás, quando eu fui amolar foice. Inclusive, eu ganhei uma foice tripla. Quando eu ganhei a foice tripla, né, eu descobri que, né, existe essa diferença. Mas isso eu acho que o pessoal não. Tem alguns professores que levam isso a sério, mas enfim. Aí, quando a função é integrável, ele vai para um número, correto? Então, o que é que acontece? Quando a aplicação f é integrável, denotamos, certo? Denotamos denotamos o seguinte. Deixa eu botar aqui. Você vem aqui uma integral dupla sobre o retângulo ômega, certo? Aí você tem f de a. Isso aqui, por definição, é o limite quando n vai para mais infinito, m vai para mais infinito, aí vem um somatório duplo, certo? E variando de 1 a n, o j de 1 a m, f de x e j barra, y e j barra, delta a e j. Então, essa é a definição, certo? Desse limite, certo? Isso aqui é um símbolo, certo? Que representa o limite dessa expressãozinha aqui, certo? Então, chamemos este limite de, deixa eu botar até caixa alta aqui, integral dupla. Dá uma destacada aqui, pá, certo? Então a integral dupla é o que ela é, certo? A integral dupla é exatamente o valor desse limite. Esse limite duplo aí.
Bom, alguma dúvida até o momento? Deixa eu ver aqui, o Marcão botou as mensagens aqui, é porque eu estou vendo aqui, Marcão, eu vi agora, a tela aqui está invertida. Explica de novo rapidinho, é para explicar o que? Essa ideia de aplicação em função? Cadê o Marcão? Parece que ficou silencioso. Bora, meu filho. Sendo que o conceito de... Sendo que o conceito de... Eita, é o carregador desse computador aqui. Mas aí vai ter que segurar, porque senão vai descarregar. Então bora lá, porque senão pode não perder tempo. Então vamos definir aqui o que seria, né, o volume por integral dupla. O volume por integral dupla seria o seguinte, certo? O volume, naquelas mesmas condições, certo? Observem aqui esse desenho. Deixa eu voltar para cá. Tá vendo esse desenho aqui? O gráfico da função f, que é essa superfície que está pintada de amarela, ela está acima ou abaixo do plano xy? Vou esperar vocês responder para ver se vocês estão ligados. Esse gráfico está acima. O que é que ele significa? É que a imagem, ou seja, que é a imagem? É esse cara aqui, ó. Significa dizer que essa imagem é o quê? Um valor positivo, certo? Então, isso significa que f de x e j, y e j é positivo. Ixi, Maria, peraí. É positivo, certo? Então, ele sendo positivo, esse camarada, o que é que acontece? Então vamos botar aqui. Você pega ômega, certo? Mesmas condições, AB, cartesiano CD, certo? Aí você pega F integrável. Aí você pega F de XY maior do que zero. Isso aqui para todo XY em ômega. O que é que isso significa? Isso aqui, em resumo, significa ser F positiva, certo? Aí vocês pegam o plano x igual a A, x igual a B, y igual a C, y igual a D. Você tem 4 planos, certo? E tem o z igual a 0. Essas condições aqui vão justamente, eles vão gerar justamente a caixa, essa caixinha aqui, ó. Eles vão gerar essa caixa aqui. Deixa eu botar uma corzinha clara. Eles vão zerar essa caixa aqui, ó. Essa caixa aqui, onde o piso é isso aqui. Aí você tem essa parede aqui, ó. Essa parede aqui, essa aqui, certo? A do lado esquerdo é a que tem lá do lado de trás. Então essa condição aqui vai gerar aquela caixa, certo?
Ele vai gerar aquela caixa lá. Certo? Beleza. Aí o que acontece? Para fechar a caixa em cima, o que é que você faz? Você pega a superfície, certo? Que é o gráfico da F. Aí você fecha a caixinha. Então, o volume, certo? O volume dessa região delimitada por esses camaradas, certo? Vai ser quem? Por definição, vai ser a integral dupla de f dA. O volume da região delimitada. Beleza? Agora, e se por acaso isso aqui fosse o contrário? E se isso aqui fosse o contrário, como é que ficaria a definição? Exatamente, só mudaria o sinal. Então aqui a diferença é que ficaria o quê? Deixa eu botar aqui, deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Então para f de x, y, são y. Ixi, esse ficou parecendo um g. Menor que zero. Ou seja, para todo xy pertencente a ômega. Isso quer dizer o quê? F negativa. Então o que é que acontece? O volume, você bota um sinal negativo para corrigir, certo? Esse fator. Beleza? Então ficaria a mesma coisa, só que menos esse camarada aqui. Então você teria duas definições para situações distintas. Você teria essa aqui, certo? Para quando a F ela é positiva. E você teria essa daqui para quando a F for negativa. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte. Fazer aqui um exemplo. O exemplo aqui é o seguinte. Pego o ômega, sendo... É o mesmo da apostila, 0,1, cartesiano 0,1, certo? Aí pega a F de ômega em R, certo? Como sendo o seguinte, ela vai ser f de xy igual a x mais y, certo? Aí determine V utilizando a integral dupla. Utilizando a integral dupla. Beleza? Eu já descobri de onde é esse cheiro de queimado. É do carregador do computador. Vocês estão com a apostila, vocês estão com a apostila aberta para acompanhar? Inclusive, olhando aqui a apostila, há umas diferenças, certo? Na anotação que eu estou usando. Por exemplo, aqui eu estou botando I variando de 0. Só que eu vou fazer o seguinte. Mas é porque eu botei, por exemplo, I mais 1. Né? Eu vou corrigir isso aqui, que na época eu copiei isso aqui, eu não gostei muito não. Então eu vou redigitar isso aqui. Acho que eu vou fazer isso mais tarde, quando eu resolver os problemas da chefia, para ficar coerente com a aula.
Mas isso aqui é só apenas o que eu vou fazer, apenas uma correçãozinha de índice, né? Não é que esteja errado, mas aí fica coerente, né, com a aula.